Então, dando continuidade aqui, vamos para a última fase, que é a fase alfabética. Nessa fase, a criança já consegue reproduzir adequadamente todos os fonemas e, portanto, já possui consciência fonológica, né? Ela já começa a compreender o valor das letras e das sílabas. Desculpa, tá um errinho aí. Acho que na hora que eu fui corrigir sílabas e foi com errinho. Aí, como a gente percebe aqui, né, nesse extrato tirado do livro de vocês, né, a escrita alfabética, ela já consegue construir um texto com valor silábico, com valor sonoro, com poucos, né, desvios comparado aos exemplos anteriores. Então, nós temos aqui, hoje é sábado, então a gente já consegue compreender a escrita dela, a gente já consegue compreender, inclusive, o sentido da sua escrita, ela já consegue reproduzir o sentido da sentença. Então, hoje é sábado, por isso, né, ela ainda não domina algumas regras de ortografia, que é um dia muito, né, ainda para ela é complicado entender o muito, ela ainda troca o D o T pelo D, bom para o super gato. Mas, de repente, então aqui ela já começa a construir uma, uma história, né, uma história com sentido, né, o que é mais interessante. Então, essa é a fase escrita alfabética, né, a parte que ela já desenvolve a fase alfabética, que é o domínio, né, quando a gente diz que ela está, de certa forma, alfabetizada, né, pelo menos no conceito mais funcional. Então, as crianças que vivem em um meio social letrado acabam tendo mais contato com a escrita. É importante, né, quando a gente fala em sala de aula com vocês, sobre a importância da criança desde muito cedo, mesmo que ainda bebê, já tenha contato com a escrita, né, com os livros, histórias orais, né, histórias escritas, é justamente porque ela já vai começar a desenvolver essas etapas que nós estamos estudando aqui. E essas etapas são essenciais para a etapa alfabética. A gente, inclusive, percebe essa evolução, né? Como a Emília observou. Há uma evolução lá da hipótese cógnita, né? da icônica, para a parte alfabética. É um estágio, né? Um estágio linear que a criança, de certa forma, vai seguindo naturalmente. Então, a contação de histórias, as escritas que são realizadas, como lista de compras, e até a utilização de jogos e aplicativos na internet podem ser considerados elementos detonadores da construção de hipóteses de escrita pelas crianças. Então, quanto mais cedo a criança tiver acesso a esse conteúdo, né, a essa parte escrita, mais precoce ela irá desenvolver tais habilidades, né, na parte de escrita e desenvolver inclusive hábitos para a escrita e para a leitura. Ela vai desenvolver o prazer por essas habilidades da escrita. Então, é interessante sempre iniciarmos o mais precoce possível esse contato com a psicogênese, né, com esse contato com a leitura e a escrita, ok? Como sempre, eu trago para vocês a atividade, né? Então, a atividade de vocês é essa, né? Retirada do livro de vocês, até para facilitar. Explique com suas palavras por que a alfabetização e o letramento, segundo o ponto de vista da psicolinguística, são processos independentes, mas interdependentes e indissociáveis. Mínimo 15 linhas, máximo 30 linhas, o mesmo esquema da atividade anterior, ok? Manda para mim escaneada por foto, né, para o e-mail angela.araújo@anhanguera.com, ok? E aí, dando continuidade, né, nós vamos entender agora um pouco sobre a perspectiva da psicogênese. Segundo a psicogênese, o professor deve considerar e valorizar as hipóteses do aluno. Então, é nesse momento que nós vamos entrar nesse ponto dos fundamentos, né, da alfabetização, como a gente pode trabalhar a psicogênese da leitura e escrita, da escrita e da leitura. Eu sempre estou invertendo a ordem.
na nossa sala de aula, né? Então, a própria Emília Ferreira fala que o professor tem, né, o dever, de certa forma, de considerar e valorizar essas hipóteses do aluno, ou seja, respeitar todas essas etapas de crescimento dele, desde a pré-silábica até a parte alfabética, né, já que faz parte do processo de apropriação da escrita e de leitura, né, o processo dele de apropriação. E são estágios que não dá para serem ignorados e não serão pulados pela criança. A criança não vai pular esses estágios só porque o professor quer. Na verdade, é um processo natural que ocorre até mesmo inconscientemente. Então, eles estão baseados, né, de certa forma, esse processo, né, estão baseados em conhecimentos prévios, assimilações e generalizações. Então, quando a gente pergunta para a criança o que a gratuja dela significa, ela vai fazer assimilações com o mundo real dela, ela vai generalizar aquele sentido que ela construiu naquele desenho, né, com base nos conhecimentos que ela já detém dessa realidade, né, desse meio que a circunda. Então, de acordo com suas interações sociais e dos usos e funções da escrita e da leitura em seu contexto cultural, a criança, né, irá começar a se apropriar da escrita e da leitura por meio dessas tentativas, né, por essas hipóteses de escrita e de leitura. Então, ela vai fazer a leitura. Aquilo para ela tem um sentido e é uma representação, né, desse mundo na vida dela, ok? Então, ela vai conseguir desenhar tudo que você solicitar, né? Mesmo que você não compreenda, pareça caótico para você, mas para ela tem todo um sentido. E aí, a Emília Ferreira orienta, né, que é necessário que o professor, para levando em consideração, né, as hipóteses do aluno, faça uma sondagem, né? E essa sondagem ela tem que ser, de certa forma, contínua, né? Ela deve ser, a princípio, numa perspectiva formativa, numa perspectiva de nivelamento, de conhecimento dos níveis que a criança já apresenta, para que se possa fazer uma intervenção, né, mais assertiva aí na evolução da criança, né, na sua capacidade de compreender os textos, né, e de redigi-los também. Então, é um processo que deve iniciar aí do período letivo até o final, né, do início do período letivo até o final do ano letivo. Geralmente a criança leva em torno aí de um ano para sair da fase pré-silábica e evoluir para a fase alfabética, ok? E aí nós vamos trazer mais alguns exemplos de análise retirado do livro de vocês. Nós temos aqui justamente são extratos retirados na perspectiva da psicogenética, né? Então, nós temos aqui as 4 fases, a pré-silábica, a silábica alfabética e a alfabética. E nessa fase, na pré-silábica, as hipóteses são que Nesta fase, as hipóteses são que escrever é produzir sinais gráficos e ler é interpretar sinais gráficos em relação aos objetos próximos ou do mesmo contexto. Então, o que nós tínhamos discutido, né? A criança ela não vai ter valor sonoro nas suas escritas, né? Até porque ela vai interpretar apenas como objetos. Tudo, tanto letras como desenhos, são a mesma coisa para ela. Aí na fase silábica ela já mostra um pouco de amadurecimento, né? Nessa fase inicia-se a fonetização da escrita. As hipóteses características são marcadas por uma busca de diferenciação qualitativa e quantitativa da escrita, né? Então, nós já temos aqui um desenvolvimento fonético, ela já consegue identificar, né, consoante de vogal, apesar de ainda não conseguir construir escrever palavras com sentido. E aí nós temos, né, a fase silábica alfabética,
que é a fase que ao observador parece haver progressos e retrocessos por conta da instabilidade e reorganização intensa que se opera. A hipótese característica é que escrever é acrescentar grafias e ler é discriminar cada fragmento gráfico. Então, essa hipótese aqui é justamente ela acrescentar letras, né? Acrescentar grafemas nas palavras. Então, aqui, a palavra brigadeiro, né? Ela escreveu biadeu. Ela ainda não tem a discriminação para cada sílaba, né? Fonética, para cada som fonético. Brigadeiro, né? Ela não tem ainda essa discriminação. Então, ela escreve da forma como ela ainda consegue discriminar os sons, de forma bem básica, né? Biadeu, de certa forma. Então, ela escreve da forma, inclusive, como ela fala também. E aí, nós temos a última fase, a fase alfabética, que já representa um avanço, né, fonético aí. É a fase em que as crianças dominam a escrita ao representarem fonemas em caracteres. A partir desse estágio, a criança avançará para a fase ortográfica, que é justamente as correções aqui o uso das letras, né, da aplicação das letras. Nós temos o brigadeiro, né? Ela não incluiu o i e o u, ela utilizou para representar o som do o, né? Porque ela ainda não tem o conhecimento ortográfico para identificar quando a palavra é terminada com o e quando a palavra é terminada, né, quando a sílaba é formada com o ou com u. Ela ainda mistura a grafia conforme o som. Aí a gente entende que, conforme essas fases e como elas são aplicadas no ensino, as atividades que possibilitam o desenvolvimento em cada fase da aquisição da leitura e da escrita podem ser diversificadas, né? Então, inclusive, a gente trabalha com vocês nas aulas, essas aulas práticas que a gente costuma trabalhar com vocês, é justamente para trabalhar essa diversidade de atividades que vão possibilitar que cada fase aí da aquisição de leitura e escrita seja desenvolvida pela criança, né? Então, trabalhar com gêneros, como nós vimos na aula anterior, trabalhar com livros palpáveis, né? Com o lúdico em si, na verdade, é uma forma de estimular aí esse desenvolvimento da aquisição da leitura e da escrita. O importante é conhecer os alunos e seu contexto para que as atividades sejam significativas e proporcionem sempre o desenvolvimento potencial de cada aluno. Então, a gente tem que estar sempre aí atento ao que o aluno já tem, os conhecimentos prévios dele, né? Por isso que a Emília Ferreira sempre ela alerta, né, a respeitar e considerar, né, na aprendizagem, essa formação que a criança já traz, né, esses conhecimentos prévios, o seu conhecimento generalizado, a sua capacidade de representar o que ela assimilou, o que ela vem assimilar. Então, é interessante trabalhar todas essas etapas com respeito e empatia. Novamente eu trouxe um outro vídeo, vi que nesse sistema não abre, né? E aí eu vou ter que repensar numa forma de como a gente trabalhar os vídeos. Aparentemente pela gravação essa aqui é muito melhor, né? Parece ficar um pouco mais leve. Mas a gente vai tentando, ok? Desculpa. E aí eu vou finalizar novamente essa terceira parte e a gente vai passar para a quarta parte, que é justamente a parte que a gente vai resolver algumas questões para a gente praticar o que foi aprendido.